Olá, amigos e amigas. Cirurgia Geral, João Ricardo, trazendo hoje para vocês noções básicas de instrumentação e paramentação cirúrgica. Gente, mas isso é fácil, aprender lá na técnica operatória, lá do segundo para o terceiro ano. Que será que quer repetir isso? Perguntam alguma coisinha. Custa nada, vamos fazer uma revisão, estamos brincando aqui. Vamos lá. Algumas definições são bastante interessantes quando a gente coloca aí nas nossas medidas de paramentação. O que é asepsia, antisepsia, o que é antisséptico, essa coisa toda. Então, esse quadro aqui, ele ajuda muito a gente nesse raciocínio. O que é asepsia? Afasta o micro-organismo de determinado ambiente, quer dizer, asséptico, não tem micro-organismo. E antissepsia? Eu previno que eu tenha desenvolvimento de agentes infecciosos. Então, degermei a pele do meu paciente, tirei o resíduo, fiz lá a asepsia correta com o produto adequado, beleza, eu afastei os micro-organismos. Eu não quero que eles voltem, então eu faço a antissepsia. Cobri com panos estéreis ou campos estéreis, assim chamados, para que eu não tenha novamente a presença desses micro-organismos que eu gostaria que não participassem aí do meu evento. Então, essa aí é um exemplo bastante interessante. E agora, e os agentes químicos que a gente usa para isso? O que é o antisséptico? Ele é um agente químico que pode destruir ou mesmo inibir o crescimento de micro-organismos. Então, agente químico, ele inibe ou impede lá, ou destrói ou inibe o crescimento de micro-organismos. E ele pode ser usado em seres vivos, nós. Os antissépticos foram feitos para usar entre a gente. E o que é desinfetante? Destrói micro-organismos, mas em objetos inanimados. Então, desinfetante é para uma mesa, para a parede, para o instrumental cirúrgico e etc. Então, antisséptico para a gente. Desinfetante para objetos não inanimados. E a esterilização? Qual que é o conceito de esterilização? Esterilização nada mais é que a erradicação, quer dizer, ausência, de todos os micro-organismos de determinado ambiente, objeto ou campo operatório. Está esterilizado. E existe um universo de conhecimentos para isso. Fungos, esporos e etc. Então, quando é esterilizado em determinado grau, lá na autoclave, não sei o que lá, é para ausência total. Ah, na substância, nos equipamentos videolaparoscópicos, tem lá aquelas câmaras ultrassônicas e tal. Será que eles dão... Quer dizer, existe uma ciência por trás disso, para que a gente opere, faça nossos procedimentos num ambiente adequado de asepsia com equipamento instrumental esterilizado, porque talvez uma das maiores desenvolvimentos em cirurgia do século XX tenha sido o domínio da microbiologia e dos conceitos de esterilização. Claro, a anestesia foi uma grande evolução, propiciou muita coisa. Então, a anestesia associado com esses conceitos microbiológicos propiciou um grande avanço da terapêutica cirúrgica. A paramentação feita por roupas esterilizadas, quer dizer, nenhum micro-organismo vive nessas roupas, então o meu contato ele vai ser fora de possibilidade de esterilização. Algumas coisas são interessantes, porque a gente precisa fazer a nossa escovação, que é a degermação, lavagem das mãos, que a gente vai fazer remoção mecânica das bactérias. Só que a nossa flora normal, a nossa microbiota normal de pele, ela tem algumas características. Nós temos uma microbiota mais superficial, que ela é transitória, temporária, em regiões mais expostas. A remoção é muito fácil, então nossa escovação, legal. Lá no paciente, a degermação que a gente usa, também legal que ele vai remover essa flora transitória. Mas nós temos também uma flora bacteriana endógena, que ela é de mais difícil remoção. Ela está em reservatórios mais profundos ali da nossa epiderme, na derme dificilmente. Então, esses agentes, vamos dizer assim,
antissépticos, agentes degermantes, eles vão ter uma ação mais comprometida. E a gente tem um senãozinho. A gente não pode causar nenhum estímulo para que a nossa microbiota mais profunda ela dê um passeio pela superfície, nem a nossa e nem a dos pacientes. Nisso está relacionado a famosa tricotomia, que deve ser feito mais próximo da cirurgia. Por quê? Porque a gente vai pegar só o território superficial. E, de preferência, com o tricótomo elétrico, porque ele corta o pelo, ele não escarifica, ele não lesa, que uma vez ele lesando, a microbiota mais profunda, de mais difícil acesso, ela vai ter possibilidade de exteriorizar. A degermação com clorexidina, apesar de existir vários estudos e várias substâncias que ao longo do tempo elas vão mudando, hoje em dia o padrão mais comum, ela é superior da poliodopovidina, que também é bastante utilizado. O banho ao paciente é uma coisa importante também para retirar dessa microbiota transitória. E lembrar uma coisa, que apesar da clorexidina ser bem legal, ela é ototóxica e oftalmotóxica. Então, em cirurgias aqui, cabeça, da parte ocular e em volta do ouvido, então nós vamos evitar do uso aí da clorexidina. Já o instrumental cirúrgico, e a gente precisa citar alguma coisa sobre eles, provavelmente vocês já tenham um grande conhecimento, mas a gente vai fazer uma revisão, que a gente vai precisar usar o material esterilizado. E alguns equipamentos, alguns instrumentais, eles são inerentes a quase todas as cirurgias. E as cirurgias, quando a gente estuda lá na técnica operatória, a gente vê que os instrumentais eles são usados de acordo com a função da cirurgia. Que nós temos os chamados tempos cirúrgicos fundamentais, ou operações fundamentais, que a diérese é o ato de cortar, hemostasia, que é o ato de fazer parar de sangrar. A gente sabe que nós temos hemostasia temporária, como, por exemplo, a compressão, e a hemostasia definitiva, quando eu amarro um vaso ou quando eu cauterizo um vaso. Depois, a apreensão dos tecidos, estou pegando, o afastamento ou separação, e, por último, a síntese, que é a junção. Pontos, suturas, sejam com fios, sejam elas com substâncias metálicas, enfim, são também parte das cirurgias fundamentais. E para isso a gente tem exemplos desses instrumentais. Instrumentais de diérese mais comum, o bisturi, a tesoura, de síntese já os porta-agulhas, as pinças dente de rato anatômica. A anatômica é a mesma pinça, mas não tem o dentinho, então ela é menos traumática. A hemostasia, nós temos um rol de pinças, como pinças Kelly, Rochester, que é uma Kelly maior e mais enérgica, Moynihan, ou apelidada de Longuette, que seria uma Kelly mais longa, Halsted, a Kelly pequenininha, chamada de mosquitinho, a Mixer, que tem uma angulação de 90 graus muito boa para cavidades. Os instrumentos de preensão englobam algumas pinças grosseiras, tipo kosher, que tem um dentão na ponta, que serve para tracionar tecidos firmes, como a poneurose, na hora de fechar uma cavidade abdominal, por exemplo. Ou pinças mais delicadas, tipo Alice, que são pinças de preensão também, pinça de Collin, a pinça Duval, aquela triangular que serve para pulmão, a Baby Cock, muito utilizada aí em trato gastrointestinal. E os afastadores, que são ou autostáticos ou mecânicos. Autostáticos, você pôs ele em uma determinada posição, ele ficou lá. Muito bom para cavidade. Gosset na cavidade abdominal, finoqueto na cavidade torácica, mas temos os afastadores manuais também, que você depende da sua força para que você faça o afastamento, que é o Farabef, Doyan, Diver e entre outros. E para a gente fazer asepsia em brocação, que é a pinça de asepsia, que ela prende a gaze, é a pinça de Cherron. É uma judiação você prender gaze com pinças Kellys delicadas, por exemplo, que você está forçando a pinça. Então, tratar bem esse instrumental também é uma coisa bastante inerente, mesmo porque se você tem um material danificado, você precisa pegar um tecido delicado, alguma coisa, ele já não tem mais a sua função. Então, alguns exemplos, né? O bisturi, lembrando da maneira correta, em caneta ou arco de violino para você fazer as suas incisões. As tesouras de Metzenbaum, que é a tesoura mais delicada, e a Maio mais grosseira. A tesoura Metzenbaum é tesoura curva? Não, mas tesoura de Maio pode ser curva também. E ela é curva por quê? Porque ela acompanha a curvatura da sua mão.
Então, a gente vai passar para o cirurgião, quando a gente estiver instrumentando, a curvatura no sentido da mão dele é a posição correta. Então, tesouras de Metzenbaum mais delicadas, tesouras de Maio mais fortes, que são para tecidos mais fortes que precisam ser seccionados. Os porta-agulhas de vários modelos, eles têm a catraca e um dispositivozinho para pegar as agulhas de forma adequada. Pinças ou dente de rato tem lá o seu dentinho, são instrumentos de síntese. Instrumentos hemostáticos, como nós citamos, né? A pinça Kelly, que ela inclusive pode ser reta, conhecida como reparo, para a gente pegar os fiozinhos. Pinça mixer, muito usada em cavidade, porque ela tem uma angulação de 90 graus. A Moynihan, apelidada de Longuette, que é uma pinça Kelly delicada maior. E a Rochester é uma pinça Kelly maior, mas mais grosseira, mais forte, que é para pegar tecidos mais fortes. A gente usa muitas vezes quando a gente quer amputar coto de reto, alguma coisa, precisa de uma preensão maior. Agora, com os usos dos grampeadores, a gente faz pouco isso, mas uma boa Rochester já salvou a gente de grandes situações. Outros elementos de preensão é a Kosher, que tem uma Kelly com dente, vamos dizer assim, a Alice para superfícies aponeuróticas, o útero na cesariana, é uma pinça de preensão, a Duval, a preensão pulmonar, ela é a traumática, e a Babcock ou Babcock também, a traumática para manipulação, preensão aí do trato gastrointestinal é recomendado. E os afastadores autostáticos, finoqueto, que ele vai... É como eu falo, vai abrindo o finoqueto. Na hora que quebrar a primeira costela, fizer crack, aí você continua. Para você ir abrindo. Por quê? Porque ele precisa de um campo entre as costelas para fazer a abordagem da cavidade pleural. É um afastador autostático. O Gosset não tem esse sistema de catraca, mas ele também para quietinho lá, permitindo você manter sua cavidade peritoneal aberta. Farabef e Doyen são exemplos de afastadores manuais, e os de cima, exemplos de afastadores autostáticos. E a pinça de Cherron, que você usa para fazer asepsia, antissepsia da pele, e embrocação. O que significa embrocação? Significa a mesma asepsia que você faz com um produto químico, mas numa mucosa. Por exemplo, vou fazer uma histerectomia. Eu preciso fazer asepsia da vagina porque ela vai entrar em contato com a cavidade peritoneal. E nessa asepsia, claro, eu vou usar uma substância antisséptica, aí vem um detalhe legal, que quando eu vou fazer antisepsia da pele, eu vou usar uma substância alcoólica para fazer essa asepsia. E quando eu vou fazer uma asepsia da mucosa, o veículo que a clorexidina ou PVPI vai, ele não pode ser alcoólico, ele precisa ser um veículo aquoso. Então, na hora de você pedir lá, o circulante da sala perguntar, doutor, é alcoólico ou aquoso? Bom, se a asepsia for na pele, é alcoólico. Se for na mucosa, é um veículo aquoso, e a pinça de Cherron aqui que vai ser adequada para você colocar ali a sua gase e fazer a asepsia. E, uma vez conhecendo os instrumentos, precisamos fazer a montagem da mesa cirúrgica. Vamos fazer a disposição dos instrumentos em ordem lógica, mas é numa ordem de que você está fazendo o ciclo cirúrgico. Você não vai fazer uma incisão? Vou. Como? Com diérese. Feita a incisão, vai sangrar, então eu preciso da pinça hemostática. Depois, os instrumentos especiais para a gente fazer lá os afastamentos, para fazer a cirurgia propriamente dita. E depois, vamos fazer a síntese, que é o fechamento. Então, na mesa, nós vamos ter essa disposição. O instrumental, aqui eu estou olhando para a minha mesa. Diérese, depois hemostasia, especiais e depois a síntese. Então, a mesa vai ser como um ciclo natural de acordo com as operações básicas. Olha aqui um modelo de mesa obedecendo esse ciclo. O instrumentador vai ficar nessa posição aqui. Então, ele vai olhar para a mesa e vai ver aqui os instrumentos de diérese, que são bisturi, tesoura. Depois, os instrumentos de hemostasia, os instrumentos especiais, que são pinças específicas para qualquer tipo de procedimento, e também os elementos de afastamento, como Farabef, Doyen e etc. E, por último, os instrumentos de síntese, que vão fechar a cavidade, ou fechar a ferida cirúrgica.
Ah, mas colocou as pinças dente de rato, que são utilizadas também para síntese, aqui junto do de hélice. Mas você pode levantar para cortar com uma tesourinha, então não ofende ninguém aqui deixando essas pinças. Então, esse ciclo é um ciclo que você usa na elaboração da sua mesa cirúrgica. Lembra que a mesa cirúrgica tem que acabar a cirurgia do jeitinho que ela começou, organizada e não bagunçada. Algumas dicas são interessantes, com a posição do cirurgião. Quando eu opero o abdômen superior, o cirurgião fica do lado direito. Quando eu opero um procedimento pélvico, por exemplo, uma esterectomia, uma cirurgia retal inferior, o cirurgião fica do lado esquerdo do paciente, porque é mais fácil ele com a mão direita de colocar a mão lá para o fundo de saco. Agora, se o cirurgião é canhoto, é legal que seja ao contrário. Muito cuidado com a contaminação. A devolução dos equipamentos, dos materiais, das pinças, deve obedecer ao local original para que você, no momento de rapidez, você não perca tempo. O cirurgião pede para o instrumentador, pinça X. Aí o sujeito começa a procurar lá. Procura. Ai, meu Deus do céu. Na hora que você está na adrenalina, no gás lá operando, 2 segundos parece uma eternidade. E se estiver sangrando, então, pelo amor de Deus. Lembra também que em cirurgias de cavidade, a contagem de compressa ela é fundamental. Não posso esquecer compressa dentro da cavidade. Então, o número de compressa que começou tem que ser o número de compressa que terminou. E lembra das mesas auxiliares, porque eu preciso eventualmente de mais equipamentos, então mesas auxiliares são importantes. Hoje em dia, muito material de videolaparoscopia precisa ser utilizado. Muito material de órtese e prótese, por exemplo, ortopédico, prótese de tudo quanto é jeito, então muitas vezes as mesas auxiliares são indispensáveis aí para o sucesso e para a ordem do seu procedimento cirúrgico. Estão pronto? Vamos operar? Ó, a mesa está bonitinha. Legal, gente. Até a próxima conversa.